Meu nome é Flávia, sou casada, sou arquiteta. Bom, Jesus para mim é quem teve misericórdia da pessoa falha que eu era e me salvou, me resgatou para a glória dele. E eu tenho ele como meu Senhor. Tem um termo no dicionário que diz que sobre Senhor, que é a pessoa que tem autoridade sobre algo ou alguém. E para mim ele é isso, é ele quem está no controle da minha vida, é ele que eu tenho que acalmar o meu coração, saber ouvir e obedecer. Bom, eu conheci a Jesus, eu cresci num lar católico. Minha família era toda católica e por volta da minha adolescência, da juventude, eu comecei a ter muitos questionamentos da nossa igreja, da nossa religião. E eu perguntava da minha mãe e ela não sabia responder direito. E perguntava muito sobre Jesus e ela não sabia o que me responder. Foi então que eu já me afastei da igreja, passei 2 anos afastada. E ela falou: filha, você não pode ficar sem igreja. Você tem que frequentar uma igreja, não precisa necessariamente ser uma igreja católica, pode ser uma igreja evangélica, mas você não pode ficar sem frequentar nenhuma. E, coincidentemente, nesse mesmo período, eu conheci um rapaz na minha escola, no último ano da minha escola, que foi escola técnica, que foi quem viria a ser meu esposo hoje em dia. E eu via que ele tinha muito conhecimento sobre quem era Jesus. A gente conversava muito sobre isso. Hoje ele fala que Flávia, só faltava um pouquinho para te já aceitar. Eu sentia que eu ia conseguir ajudar a resgatar você para Jesus. E foi então que a gente namorou, casou, e nesse tempo ele me chamou para frequentar a igreja, aos cultos daqui da Constantinópolis, e eu gostei demais. Foi então que a gente casou, passou o início do casamento, a gente sofreu uma tribulação muito pesada no nosso casamento. E eu não conseguia entender por que eu estava passando por aquilo. Foi então que desencadeou isso, uma depressão em mim, com uma ansiedade. Uma depressão porque eu ficava angustiada, frustrada com o passado, com o que tinha acontecido, porque eu estava passando por aquilo, e já ansiosa com o que viria a vir no futuro, né? E o futuro a gente não tem controle, eu estava esquecendo de viver o presente. Foi então que eu conversei com o pastor e ele me orientou a procurar uma ajuda profissional e não esquecer de ficar mais firme com o Senhor, orar mais, buscar mais a Deus, que ele me disse que eu ia ter certeza, independente da escolha, da resposta que Jesus ia me dar, eu ia ter paz, né, naquilo. Então, que era para eu estar segura nisso. Foi então que eu procurei uma ajuda profissional, me firmei mais na palavra, comecei a fazer mais devocional em casa, a ler mais a Bíblia, a orar. E o que eu conhecia Jesus, assim, de ser uma telespectadora nos cultos, eu comecei a ver ele de perto na minha vida, assim intimamente, assim, ter comunhão com ele mesmo. Então eu consegui ouvir muito bem o que ele queria para minha vida, o que ele queria que eu transformasse, o que ele queria mudar na minha vida. E eu senti que todas essas mudanças foram de dentro para fora, refletiu em todas as áreas, profissional, no meu casamento, amizades. E é isso, para mim foi quando a gente voltou, consegui reconstruir o meu casamento, eu já fiquei toda feliz, assim, porque muitas coisas, além disso, eu tava me deixando muito feliz, que eram muitas bênçãos, né, que
que até nos constrange. Eu falei, pastor, eu quero me batizar logo. Agora eu tenho certeza assim da minha salvação. Eu sei o que é a minha salvação, o que é ter certeza, e eu quero me batizar. E o pastor, não, você tem que fazer a classe de doutrina, que você vai conhecer muito mais coisas. Bom, a Flávia de antes achava que tinha o controle sobre alguma coisa. Nós não temos controle sobre nada. É Deus que controla a nossa vida. Em qualquer tipo de decisão, devemos procurar ajuda em oração. Achava que era uma pessoa muito irritada, que estava muito fácil, não relevava tantas coisas. E a gente realmente, Deus é quem controla a minha vida. E desde a minha adolescência eu tinha muita curiosidade, muitas perguntas, que quando eu comecei a frequentar a igreja, a orar, ter mais comunhão com Deus, todas essas dúvidas, esses vazios que eu sentia foram preenchidos.